Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje é um dia bastante especial, que é o Dia dos Professores. Então eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês, a todos os mestres e mestras, a todos os professores que participam da vida de todos nós, seres humanos, mas principalmente a primeira professora e o primeiro professor que nós temos, cada um de nós tem em nossas vidas, que é a pessoa que representa a figura materna e paterna. Então, desde que nós estamos sendo gerados, nós estamos ali sendo ensinados a gostar de sons, a ouvir a voz, a reconhecer a voz. É um mundo, né? E depois que nós nascemos, nós começamos a participar de forma mais direta da sociedade como ser integrante, né, das decisões, desde cedo, até que vai aumentando as responsabilidades. Então chega o nosso primeiro contato com a escola e então com os professores. E essa caminhada, a qual os professores fazem parte nas nossas vidas, é uma caminhada muito longa, até que as pessoas passem a ser um profissional, se descobrem em alguma atividade profissional e passe a executar trabalhos dentro dessa sociedade e fazer a diferença em cada parte dela. E amarelo, vem cá, amarelo, deixa eles te verem, vem, o amarelo, eu não sei se vocês estão vendo, eu vou mostrar pra vocês, ó, o amarelo. Veio aqui participar. Então é isso, pessoal, meus passarinhos também estão cantando, feliz da vida, né? Eu tô aqui em Ji-Paraná, município de Paraná, Rondônia. E então esse vídeo eu tô fazendo principalmente para os professores e as professoras. Então hoje o meu mundo é um mundo apícola. Eu participei desse processo com todos os meus professores e graças a eles eu sou o que eu sou hoje. Não fui a aluna exemplar de todas, mas sempre berei, tá? Berei o status de aluna exemplar. Mas eu sempre fui muito esforçada. E por mais que eu passei tempo fora da escola e depois eu retornei, devido à falta de oportunidade para estudar. Porque as oportunidades, elas vêm de políticas públicas muito importantes, principalmente para a área rural, onde eu estive e estou inserida. Então, a realidade da zona rural a gente conhece muito bem, conhece na pele, porque a gente já fez parte dela, né? Então, se os professores não forem, além de professores, forem motivadores, fica muito difícil, diante de algumas dificuldades, os alunos se interessarem, né? Só que esse ano foi atípico, por quê? Porque teve a pandemia. Então eu fiquei impressionada com o esforço de várias escolas, inclusive a do meu filho, que é a Irineu Antônio Brecht. E ele que, oh meu Deus, que coisa linda, olha só a atenção dele, ó. Que de qualquer forma encontraram um meio para estar enviando as tarefas para os filhos fazerem. Não está fácil fazer as crianças fazer as tarefas, eu estou tendo muita dificuldade com o Giovano e assim, o olhar para essa situação me deixa muito preocupada, porque hoje eu sou bióloga, o meu esposo, pai deles, é matemático, ou faz matemática, né, na Unir. O irmão dele está no IFRO, que é outra instituição que eu parabenizo muito, todos os professores que vêm fazendo um trabalho muito bacana, muito bonito, de muita dedicação para se adequar a esse momento, o qual ninguém estava preparado para esse momento tão difícil e que exigiu uma superação de desafios após o outro. Principalmente desafios na questão psicológica, de aluno achando que não vai adiantar nada estudar, pais que estão tendo que trabalhar e além disso ser professor em casa, a preocupação, muitos que não podem, tiveram que achar caminhos para ir trabalhar e antes deixavam as crianças na escola. E a gente não precisa ser hipócrita. Vamos ser honestos. Muitas das crianças dependem também da alimentação que recebiam na escola.
Então eu parabenizo vocês por terem enfrentado esse desafio. Tenho certeza que muitos não enfrentou esse desafio porque quis ou foi porque não teve escolha. E eu acredito que hoje são professores melhor preparados ainda, né, do que antes. E tudo isso tem um propósito e um motivo, né? É difícil, eu queria dar parabéns aos professores e ter um filho exemplar ou ser uma aluna exemplar. E devido a problemas de saúde da minha mãe, a questão da pandemia que eu quero fazer o meu TCC nas escolas com as crianças, então eu estou com as minhas duas pós-graduação parada, na Uniaselv. Todas as duas na área da educação, né? É para docência, e então eu não estou sendo aluna exemplar, nem meu filho está sendo aluno exemplar. Mas isso não diminui a admiração que eu tenho por cada um de vocês, professores. E não diminui em nada a minha gratidão pelo que vocês significaram e significam na minha vida. Porque muitos dias eu fui para a escola e não tinha professor para dar aula, porque eles não tinham meio de transporte para ir. Outros dias a gente não conseguia chegar na escola e os professores iam e nós não conseguíamos chegar por causa de transporte do sítio até na escola. E esse era só um dos desafios. Eu sei que muitos vão lembrar o tempo que a gente vinha para a escola, né? E chovia e dentro do ônibus tinha muita goteira. Então a gente mascava chiclete para tampar os buracos do ônibus para poder a gente conseguir se sentar na cadeira, na cadeira que era, sabe essas cadeiras que não tem espuma? Essas cadeiras secas mesmo de banco circular, eram essas. E até hoje eu acredito que não mudou muita coisa, sabe? Então a gente mascava o chiclete, tampava os buraquinhos. Nós não fizemos isso uma vez só não. E outras vezes não tinha ônibus em péssimas condições. E eu fazia as minhas filmagens e ameaçava de mostrar para todo mundo. Aí eles trocavam. Sai, Amarelo. Amarelo quer participar de todo jeito. O cachorro quer participar. Porque a gente conversa bastante com ele, ele acha que eu estou conversando com ele agora. Então, eles tinham medo de eu estar mostrando esses vídeos e acabar trocando nossos ônibus. E isso era só alguns dias. Fora quando não queria ir buscar a gente lá no sítio, porque o nosso lugar não é à toa que tem o nome de Grotão. Então, eles não queriam ir lá buscar a gente. Então, a gente pagava para fazer estrada. E até hoje, né, a gente ainda paga. Essa semana mesmo, os moradores tiveram que se reunir para fazer uma ponte, porque fica na divisa de Médici com de Paraná. Então a gente que deveria ser melhor assistido, a gente não é tão bem assistido. E na questão da educação, eu não desmereço os professores em momento nenhum. A equipe Irineu Antônio Drescher é uma equipe que tem os melhores professores que se pode esperar. Eu estudei lá, primeiro, segundo, terceiro ano, mas era o Marechal Rondon daqui de Paraná, né, o Instituto Marechal Rondon, que direcionava os professores para lá. E foi eles que me ajudaram a conseguir uma bolsa e hoje eu sou bióloga graças a esta bolsa de estudo. Eu me formei, iniciei meus estudos pela UBRA, terminei pela São Lucas, né? E hoje, de qualquer forma, eu presto um trabalho para a comunidade, atendendo na área da apicultura. O meu estudo, a minha dedicação é voltada principalmente para a área da apicultura, meliponicultura e cuidando das abelhas. Eu não estou nem aí se esse vídeo vai ficar um pouco comprido, porque de forma especial nós estamos falando de vivência principalmente do ensino na zona rural e da importância que os professores têm na vida dos alunos. Hoje, o meu filho de 19 anos, ele está terminando os estudos no IFRO e eu saí de lá, do Irineu Antônio Dresch, onde os professores do Marechal Rondon davam aula, com a minha bolsa, e eu saí de lá, ganhei a minha bolsa na raça, né? Com alunos do IFRO. E quando eu cheguei na faculdade, que eu via que os alunos do IFRO lá e eu com a minha bolsa, eu pensava assim, nossa, meu Deus, que maravilha! Isso é uma realização das maiores que se pode ter.
E realmente foi. E eu fui muito bem aceita por eles, porque eu pude perceber que os alunos do IFRO, antes mesmo de serem... Ó, gente, vocês acreditam que eu fui obrigada a pegar o chinelo? Porque o amarelo não, como o amarelo quer participar de todo jeito. Tadinho, né? Bom, não vou nem falar nada da questão do chinelo, porque que ele correu, mas funcionou. Então, pessoal, e aí eu percebi que mais que alunos capacitados para a faculdade, os alunos do IFRO eram muito humanos, porque eles me receberam muito bem. Eu fui ter contato com a internet a partir da hora que eu cheguei no meu curso, né? Que eu cheguei na Ubra, em 2014, foi quando eu comprei meu primeiro computador. E aí eu tive os desafios porque eu não sabia nada, não sabia copiar e colar. E daí nós já entramos fazendo a matéria de metodologia científica. E assim, antes eu era feirante e eu ajudava a tirar leite, amansava vaca, tudo no sítio eu sei fazer, de tudo um pouco eu sei fazer. E eu vi que não ia dar para mim por muito tempo. Por quê? Porque o físico da gente, o meu físico, não é compatível para serviços tão duros, braçais tão duros, apesar de eu mesmo saber fazer. E ter maior orgulho de saber. Porque o aprender, seja onde a gente estiver, ele é fundamental para a nossa vida. E aí o que é que aconteceu? Eu tive que escolher ou fazer feira ou voltar a estudar. E a feira, que era na T14 na época, né? Eu participava da feira da T14, era assim a nossa principal renda. Mas era muito difícil, pessoal, vocês não têm ideia. Eu trabalhava muito mesmo. Hoje eu continuo trabalhando, mas é diferente, sabe? É diferente. Eu não preciso acordar de madrugada mais. Eu olho os meus amigos e eu fico muito feliz por eles. Mas as condições, não tem condições para fazer as coisas. Quer ir para a feira, ter o seu próprio carro, ter suas condições. As minhas condições eram mínimas, mínimas. Algumas vezes eu trabalhei com fome porque eu não poderia estar comendo e o cliente chegar para atender. O aparelho ainda, como é que eu ia fazer para atender o cliente? Então eu não comia. E aí eu saía da minha casa 2 horas da manhã. E aí quando era 4 horas da manhã, eu chegava na feira. Aí, quando era 7 horas da manhã, a banca tinha que estar toda arrumada. E aí quando era lá para as 11 horas, eu terminava de vender os queijos e tudo mais que a gente trouxesse do sítio, né? E lá para as 4 horas eu conseguia estar em casa. Chegava em casa, tinha todo o serviço da casa para fazer. E aí eu que tinha acordado 1 hora da manhã para 2 horas da manhã tá saindo, eu ia dormir mais de 10 horas da noite. Então isso não é vida, é uma vida difícil. O produtor rural ele precisa ser muito valorizado. E graças a Deus que eu consegui, que eu tive os professores para me ajudar a realizar esse sonho, que era fazer a faculdade. Então hoje isso para mim significa muito, porque eu tive que abrir mão da feira para poder voltar a estudar. Então, para vocês que já estão trabalhando, que optaram ou por necessidade foram trabalhar, é muito difícil. Depois que a gente começa a trabalhar, tem família, voltar para os estudos. E cada um dos meus alunos, que eu trabalhei no Mais Educação no último ano, do meu terceiro ano, cada um dos meus alunos me chamam de professora até hoje, né? Porque eu dei aula de canteiros sustentáveis, com sucesso. E eu lembro de cada um com muito carinho. E eles me chamam de professora. Na apicultura, muitas pessoas me chamam de professora também. Então eu sou apicultora desde 2004. Em 2016, 2014, eu entrei na faculdade de Ciências Biológicas para entender um pouco mais sobre as abelhas. E hoje ainda continuo trabalhando com as abelhas e todo o meu conhecimento, tudo o que eu sei, eu repasso para outros apicultores, aprendo muito com eles também e me sinto sim uma professora. Graças a Deus eu me sinto sim uma professora e vou ser uma professora. Por mais que eu veja alunos desmotivados como está o Giovano agora e
E eu peço desculpa para os professores da Irineu Antônio Dresch por essa situação. A gente tem conversado, a gente tem feito o possível, mas eu não sei, acho que o nosso possível está pouco, né? Diante da questão da pandemia. E realmente fazer com que as crianças gostem de estudar não é fácil. E eu sinto muito por isso. Mas eu quero desejar para vocês que, que o Criador mantenha a garra e a fé que vocês podem mudar essa geração. Toda geração é uma construção de saberes, onde os professores são a base. E meus professores foram minha base e eu agradeço cada um de vocês, principalmente os professores do ensino médio. Então, tive professores como o Almir Dantas, Almir Esperança, a Edilma, a professora Maria Galego, vários outros professores professora Cláudia, vários outros professores, professor Goli. Então, alguns que a gente até esquece, né, os nomes, porque são vários e eles vinham, davam matéria e depois iam embora e voltavam no outro ano, né? Discutimos também com professores, porque não é porque é professor que está sempre com a razão e assim, depois fica um aprendizado, né? E eles levam um pouquinho da gente também, porque não tem como não existir. O professor ensina os alunos para que os alunos existam. Mas a primeira coisa que a gente precisa é valorizar o professor, né? Então, 16h48 meu vídeo. Isso é só para deixar um pouquinho da minha vivência para vocês, como os professores participaram da minha vida. Eu poderia ser mais sucinta e falar assim, eu era feirante, decidi voltar a estudar e ganhei minha bolsa e hoje eu sou bióloga e trabalho. Graças aos professores. Mas a vida não é assim, a vivência não é fácil desse jeito, não existe milagre. Então, depois que eu abandonei a feira, eu varei noites fazendo trufa para vender, continuei plantando para vender verduras para o PAA. As minhas verduras produzidas sempre foram orgânicas, sem agrotóxico nenhum. Nunca recebi a mais por isso, mas vi as crianças se alimentando dessas verduras. Eu fui muito feliz com isso. Isso já era a paga que eu precisava. Se bem que deve ser remunerado, sim, o produtor merece a dedicação. E depois com o projeto Mais Educação, que na época o diretor Rinaldo me deu a oportunidade de trabalhar, né, com canteiros sustentáveis com os alunos. Nós chegamos a nos alimentar, levar para a cozinha as verduras para que todos pudessem comer. E parecia uma coisa impossível, mas nós fizemos a nossa horta, foi um sucesso, que os pais tinham gosto de chegar na escola e ir lá olhar a nossa horta. E as crianças queriam participar e eu falava assim que era para os alunos que estavam participando receber os outros alunos na horta, porque eles queriam participar também e não tinham tido a oportunidade, né? A horta era nossa, deles também que não participava lá cuidando, né? Braçalmente, mas eles podiam ir lá, entrar na horta. As crianças queriam que a gente colocasse cadeado na horta para os outros alunos não entrar. Eu falei assim, jamais, nós não vamos colocar cadeado. Nós vamos fazer com que eles se sintam também fazendo parte. Então, quando tiver algum aluno lá dentro que não for do Mais Educação, um aluno do Mais Educação vai lá receber eles, conversar sobre a nossa horta, mostrar as plantas e vigiar também para que eles cuidem, para que não arranque tomate verde, para que não pise no canteiro, não brinque de pega-pega lá dentro, né, da horta, tudo isso. Porque criança tem dessas coisas, né? E hoje já são rapazes e moças, essas crianças, e eu espero ter contribuído um pouquinho, espero contribuir um pouco mais, né? Quando eu estiver formada, que eu ainda vou retomar a minha pós-graduação. E tive muitos professores na apicultura, e um dos meus maiores professores na apicultura é o Dr. Luiz Fernando Wolff. Eu aprendi muito com todas as literaturas dele. E como amigo assim,
de conhecer o nosso trabalho hoje com o SOS Abelhas em Foco, né? Então eu sou muito grata a todos os ensinamentos que eu encontro nas literaturas dele, que é de uma forma simples, para pessoas simples fazerem a diferença. Tem coisa mais bonita do que isso, do que um educador ensinar isso? Porque por mais que a gente estude, passar o conhecimento exige uma simplicidade de quem ainda sempre tem o que aprender. Então é isso que eu quero passar para vocês. E ficou longo o meu vídeo, eu não vou editar, vou postar desse jeito. E vai ser também no meu canal no YouTube, que lá é o SOS Abelhas em Foco, né? E é para vocês, professores, e para todos os apicultores e apicultoras que dividem o seu conhecimento nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, a importância. Se alguém quiser parar para assistir todo esse vídeo e saber de onde surgiu a Elisa Abelha, a origem da pessoa Elisa Abelha, vai saber que a minha origem é da agricultura familiar, que eu só pude superar e passar para a vida acadêmica e ser uma profissional bióloga hoje, porque eu tive excelentes professores e muita vontade de chegar onde eu estou. E ainda não é onde eu quero chegar, porque eu quero também ser uma educadora. Gratidão, pessoal, e até a próxima. Aí, feito o próximo vídeo feito com muito carinho para vocês.